Agora sim, depois dessa explicação realmente muito importante do médico que acompanha no dia a dia cada caso. Daniela Almeida, Eduardo Almeida. Deixa eu começar com a Daniela primeiro. Boa noite, Daniela. Bem, você e sua filha acompanhando, no caso, A minha mãe. a sua mãe e a avó. É verdade que tudo começou com uma idade ainda jovem, 62 anos. É isso, Daniela? É isso mesmo. Os primeiros sinais que a minha mãe deu do Alzheimer foi nessa idade. Em seguida que ela se aposentou do trabalho, ela parou, né? Qual era a atividade dela? A minha mãe era auxiliar contábil. Contábil, auxiliar Auxiliar contábil. Ou seja, sempre mantendo a cabeça em atividade. Sim, É isso, não, Daniela? Isso mesmo. E aí, quando ela parou de trabalhar, aproveitou o começo da aposentadoria e depois ela foi parando, se desinteressando das coisas, de atividades, e a gente começou a perceber que tinha alguma coisa diferente com ela. E ela começou a esquecer muitas coisas, repetir a mesma coisa muitas vezes, perder as coisas dentro de casa, às vezes falar que alguém estava roubando as coisas dela. A gente percebeu um descontrole financeiro da parte dela, ela que cuidava da parte financeira. Minha mãe foi uma pessoa muito ativa, ela jogava futebol no Hospital das Clínicas, ela fazia teatro, então era uma pessoa com muitas atividades. E aí, de repente, a gente começou a perceber que isso não estava acontecendo mais. E aí a gente foi procurar ajuda médica, houve uma equipe interdisciplinar, um estudo, como o doutor disse, né, que acompanha, faz a tomografia, e veio o diagnóstico para a gente do Alzheimer. Um choque para toda a família. Sim, Diante sim. de todo esse dinamismo e ainda a idade, 62 anos. É isso, Daniela? Sim, isso mesmo. Foi um choque, e até para ela mesma, né? Como ela entendeu o que estava acontecendo com ela, perceber, porque no começo, embora eles se percam, esqueçam as coisas, eles se dão conta ao mesmo tempo que tem alguma coisa errada. E a gente até costumava falar que a minha mãe disfarçava muito bem, né? Porque às vezes a gente estava vendo que ela não estava falando a realidade, mas ela disfarçava e saía muito bem até hoje, né? Quem vê ela assim conversando tudo não diz que ela tem Alzheimer. Quantos filhos no total? Somos em dois. Em Sou dois. eu e um irmão. Aí o planejamento para se enfrentar a questão também não foi fácil, não, Daniela? Não, de jeito nenhum. Ela mora comigo hoje, né? Mora comigo, a minha filha e o meu marido. Então, nós temos uma força-tarefa, nós três e uma cuidadora, para poder dar todo o suporte para ela. Bem, cada dia é um dia, creio que é assim. E aí, cada dia é um dia. Tem dia que está melhor, tem dia que regride. Ela te reconhece a neta, a Eduarda. E aí, Daniela? É como você falou, cada dia é um dia. Aliás, cada momento do dia é um período diferente, porque as alterações de humor acontecem assim, repentinamente. No final do dia sempre é mais difícil, que é o momento que ela quer ir embora para a casa dela, ela não reconhece o ambiente, o quarto, o espaço, e aí é o momento mais difícil para a gente dentro de casa. E quanto a não reconhecer, a minha ela já quase não reconhece. Ela pergunta, olha, você é a dona da casa? Pergunta para o meu marido, né? A sua esposa, a dona da casa, vai chegar? Porque ela não me reconhece mais. Então, é realmente bem complicado para a gente. É um drama e tem que estar preparado psicologicamente para tudo isso. Sim. Não, Daniela? Tem que ter também um preparo, ou seja, uma estrutura para tudo isso. Estou certo? Sim, a gente precisa de todo um acompanhamento, né? Um apoio do médico, né? Com relação a ela e a família também. O geriatra não cuida só do paciente do Alzheimer, mas ele assiste a família toda,
porque a gente tem que debater e às vezes, acontece alguma coisa com ela, a gente está sempre inseguro com relação ao dia a dia, ao que vai acontecer, se a doença vai evoluir mais rapidamente ou não, que a minha mãe, até agora que a gente percebe assim que o Alzheimer evoluiu um pouco mais, né? Então, ela já não verbaliza muito. Aos 74 anos. Isso, aos 74 anos. Mas a gente descobriu agora, há poucos dias, que ela gosta, música é o que faz bem para ela, deixa ela feliz. Então, aí ela canta, ela lembra da música. Então, é uma situação muito difícil. Para a família, é muito complicado. Muito bem, vamos ouvir a neta, Eduarda Almeida. Boa noite, Eduarda. Boa noite. Quantos anos a Eduarda? Eu tenho 22 anos. 22 anos. Isso. Então, desde os 10 anos você acompanhando isso de perto, é isso? Isso, desde pequena, né? Eu acompanhei bastante esse período de entender, será que é Alzheimer, será que é depressão? Que remédio que trata? Vamos no médico? Não vamos? E quando eu era menor, era eu que ficava com ela dentro de casa. Então, acidente dentro da cozinha, a gente já viu bastante acontecer, eu já vi. Quando ela passava mal, desmaiou porque esqueceu de tomar algum remédio. Era eu que ia lá, ligava para a mãe, socorria. Eu ficava bem próxima dela, assim, quando eu era mais nova. Hoje em dia, não tanto, porque eu trabalho bastante, mas aos finais de semana eu auxilio no máximo que eu consigo. E ela, não sobrecarregar. a tua mãe, a Daniela já disse que ela não é reconhecida exatamente pela própria mãe. E a avó te reconhece no dia a dia? Então, ela se lembra de mim como se eu fosse uma menina pequena. Normalmente ela aparece pra mim e fala, cadê aquela menininha? Aquela menininha, sabe? E aí eu já sei que ela tá falando de mim, porque ela se recorda de quando eu era menor, não deu agora grande, né? E comigo, às vezes ela me confunde com a minha mãe. Mas então, seu marido, que é ela no caso, não sou eu. E aí eu falo, não, vó, que eu sou sua? Vó, então, vó. Aí ela, você é minha neta. Aí ela se lembra, mas é dessa forma. Bem, o importante é que há uma união familiar aí, em torno exatamente dessa paciente que precisa cada vez mais do acompanhamento e, como colocou a Daniela, teve a doença em progressão nos últimos tempos. Daniela, o destaque final. Sua mensagem nesse dia de luta contra a doença de Alzheimer. Vocês são exemplo em família para acompanhar exatamente a pessoa vítima exatamente dessa doença. Um exemplo de família mesmo. Sua mensagem. A mensagem que eu deixo para os familiares, aqueles que têm pacientes com algum tipo de síndrome demencial, e em especial com Alzheimer, é que a gente tem que tratar o paciente com todo o amor que a gente puder e tiver. Porque, embora hoje ele não se lembre mais quem ele é, a gente sabe quem ele foi. Eu sei quem foi a minha mãe para mim, o que ela me ajudou, como ela me criou. Se hoje nós somos o que nós somos, se nós estudamos, se todos aqui, eu, a minha filha, nós temos educação, meu irmão, foi tudo graças a ela. Então, eu acho que a mensagem que a gente deixa é essa daí. É tratar e cuidar com amor, com paciência, tolerância. É isso aí que a doença de Alzheimer traz de ensino para as famílias hoje. Muito bem, uma mensagem bonita. Doutor Rigolin, é realmente um caso impressionante. Uma pessoa especialista em contabilidade, praticante de atividade teatral, até de jogar futebol e ter a doença, jovem ainda, a partir dos 62 anos. Realmente deve servir como um alerta. Ninguém está numa situação de ficar fora da possibilidade da doença. Posso colocar assim? Sim. É uma doença que não... Ela vai além das questões de etnias, de questões sociais, econômicas, vai além das questões populacionais. É uma doença, epidemiologicamente falando, mais comum sim nos idosos, embora tem casos que pode começar mais jovem, como esse
o caso da mãe das meninas aqui, e ela chama atenção que, como prevenção, que o caso que nós estamos apresentando aqui é uma paciente com uma reserva cognitiva muito grande, pelo exercício da profissão que ela teve, uma profissão que exigiu muito cérebro. Então ela tem uma reserva, a doença ela foi afetada, como diz o Zé Henrique, vitimada de uma doença de forma agressiva. O medicamento tem um efeito razoável, relativo, mas ela conseguiu poupar algumas situações que ainda lhe permite, que a família disponibilizou na rede social, que vocês podem fazer busca lá na rede social, ela cantando, ela dançando, ela interagindo com uma música. Então isso mostra que ela tem reserva cerebral, que o seu cérebro tem poupança cognitiva, tem uma poupança de sinapses neuronais. Então vale a pena investir nesses cuidados de manter o paciente incluso, incluir o paciente nas atividades. A gente lamenta que a pandemia fez esse hiato, né, ceifou, né, esses momentos que há muitos anos eu venho chamando a população de Marília e região para incluir o paciente de Alzheimer. Mas hoje, a vinda da mãe e da filha aqui, para mim, ela foi um grande um alento, porque o depoimento delas faz com que a população tenha acesso a esse chamado. Inclusive, elas publicaram a mãe na rede social. Eu fiquei surpreso quando eu vi também, porque foi uma atitude louvável, voluntária. Eu queria agradecer mãe e filha, né, por esse gesto solidário com a população.